Olá a todos. Este vídeo é um vídeo especial para o Douglas do canal Inteligentista, canal fantástico. Eu assisto alguns vídeos do canal Inteligentista com os meus filhos, são uns videozinhos de 1 e 2 minutos assim, sobre animais muito interessantes. É um físico fantástico, tem mestrado em física, está fazendo doutorado em física também. Não uma área muito simples assim, uma área bem complexa na verdade. E puxa vida, parabéns Douglas aí pelo canal maravilhoso, ok? Bom, o Douglas andou recebendo algumas críticas, ele ficou um pouco chateado me parece, e eu estou fazendo esse vídeo por causa disso. Vamos lá. O Donald Trump aqui nos Estados Unidos é um bilionário, tá? Que assim, não precisava ter se candidatado à presidência e ele fez, ok? E eu li todos os livros do Donald Trump e ele sempre fala uma coisa que ele ainda fala hoje nos dias de hoje. Ele fala assim: tudo que vale a pena ser feito vai receber resistência das mentes mais medíocres. De novo, tudo que vale a pena ser feito vai receber resistência das pessoas mais medíocres, das mentes mais medíocres. Tudo vai receber. E ele podia estar assim no lugar mais confortável do mundo, porque ele tem resorts no mundo inteiro, mas não, o cara resolveu entrar para a presidência da República dos Estados Unidos para salvar um país e assim, só tá tomando cacetada de tudo quanto é lado, percebe? O mundo inteiro chama ele de um monte de palavrão e ele não tá nem aí, entendeu? Ele não tá nem aí. E assim, o que eu queria falar pro Douglas é: não assiste esses vídeos que te fazem mal, que falam mal de você. Se alguma pessoa for no canal dessas pessoas e falar pra você: olha, falaram tal coisa, ignora. Se a pessoa quiser acreditar no que os outros, os bandidos da história contam, é porque simplesmente ela faz parte do grupo de bandido. Então assim, quando alguém vem falar: ó, Afonso, falaram tal coisa de você, cara, eu sempre penso assim, eu nem vou responder, porque é uma pessoa que tem coragem de perguntar pra mim se eu sou isso ou aquilo. O cara já é um bandido, entendeu? Ele já é um bandido, uma pessoa que, tipo assim, vem me passar energia, ó, fulano de passar essa carga negativa, mas eu acho que não chegou até você, então vim aqui te contar. Não, pula isso, não assiste, não dá ibope pra esses caras. Tem um ditado que diz assim: o mosquito pode sugar o sangue do cavalo, mas ele nunca vai ser um cavalo, entendeu? E de vez em quando tem esses seres aí em volta que parecem um monte de mosquito te azucrinando, faz parte, ok? O que eu gostaria de falar para todo mundo, e não só para o Douglas, é o seguinte: um cientista, ele tem a obrigação de ser um provocador. O Douglas é um provocador, da mesma forma que eu sou um provocador. Por quê? Porque faz parte da técnica. Assim, como cientista, você tem muita técnica. O que você precisa é encontrar, como eu já disse aqui, a pergunta verdadeira, tá? Porque assim, quando você tem a pergunta verdadeira, a pergunta certa, a resposta para a pergunta verdadeira é a resposta verdadeira. Agora, se você for procurar resolver um problema e você fizer a pergunta errada, a resposta certa da pergunta errada ainda é a resposta errada. Então assim, o cientista, ele sabe que o maior desafio dele é encontrar a pergunta verdadeira, a pergunta certa, não a resposta. O principal desafio é procurar a pergunta certa, a pergunta verdadeira, e depois disso ele procura a resposta para aquela pergunta. Então todo o processo da ciência, metade é procurar a pergunta certa e depois procurar a resposta certa. O que as pessoas fazem hoje, o que os cientistas falsos fazem hoje, os cientistas de mentirinha, eles fazem respostas certas para várias perguntas falsas. Eles sabem que as perguntas são falsas. Eles fazem questão. Eles sabem que todas essas perguntas que eles fazem são falsas, mas eles fazem questão de responder todas elas. Isso aí dá paper, ok? Embora alguns deles nem publicam em revista internacional. Mas vamos lá. Tem dois tipos de pesquisadores que são questionadores, ok? Um tipo é que nem esse professor. Vamos deixar aqui o PhD bem registrado aqui, ó. PhD, doutor, ok?
professor da Universidade do Arizona, 30 anos professor da Universidade do Arizona. Olha o título do livro aqui. Vamos subir devagarzinho. Vamos ver. Para quem não sabe inglês, Enquanto a Ciência Dorme. Ok? Uma morte açucarada, adoçada, não importa. Adoçada. Doce. Este cara aqui é um questionador. Este cara é um questionador. O que ele questiona, basicamente? Aqui ele está questionando um erro assim gravíssimo, que um dia a gente pode conversar. Mas uma das coisas interessantes que ele questiona é: quem é o dono do portal da ciência? Porque ele pergunta o seguinte: pô, vamos lá, ele tem 30 anos como professor emérito, tipo assim, é o top do top. Ele publicou centenas de artigos, beleza. Ele publicou um monte de coisa, beleza. Publicou livro, etc, tal. O que ele fala vai ser aceito, vai ser inserido nos livros de ciência? O que ele fala vai ser inserido nos livros das escolas? Resposta: não. Mas espera um pouquinho. Ele diz o seguinte: e aí vem um cara que não tem nenhum artigo publicado, não tem porcaria nenhuma, e o que ele falou tá lá nos livros de história, tal, nos livros de ciência e tudo mais. Aí ele pergunta: quem é o dono? Quem que é o dono dessa porta? Isso aqui vai pro livro, isso aqui não vai pro livro. Que cientista que é esse que a gente não conhece, percebe? Tem grandes cientistas, eu conheço muitos, e a gente não conhece. Quem que é o cara que fica lá com a chave? Isso aqui vai ser ensinado para as crianças. Isso aqui não vai. Isso aqui vai. Isso aqui não vai. Isso aqui vai. Isso aqui não vai. Como é que é feito isso? Esse aqui é um cara questionador. Agora, nem todos os cientistas questionadores verdadeiros, bons pra caramba, são que nem eu, ou que nem o Douglas, ou que nem esse cara aqui, ok? Muitos cientistas escondem nas suas publicações a verdade para deixar para gerações futuras. E é um processo muito inteligente, tá? É um processo muito inteligente. A gente tem que deixar uma informação não morrer. Mas essa informação, ela não vai ser passada para frente, percebe? A gente já sabe a sacanagem. Então, muitos cientistas pensaram a mesma coisa. Olha só, eu quero passar essa informação para frente, eu quero deixar isso registrado na história, mas não vão permitir. Então, o que esses caras fazem é o seguinte: eles publicam escondendo a informação dentro do paper, dentro do livro. Uma das pessoas que fez isso foi o Dr. Robert Gentry, que provou que a Terra não tem mais do que 15 mil anos, provavelmente 6 mil anos. Tá? Isso estava na Bíblia já, mas ele conseguiu mostrar isso. Tá? Não só ele, outros cientistas. E esse cara publicou 5. Ops, foi por pra cá, senão que sai da câmera. 5, se não me engano foi 5 artigos em super revistas que nem Science e Nature. Nenhum brasileiro fez o que ele fez. E foi feito um simpósio só sobre os dados desse cara. E a conclusão é: a Terra é jovem, a Terra não tem muito mais do que 10 mil anos, talvez 6 mil. E aí, isso vai para os livros de educação? Não. O livro de educação diz lá: olha, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Existe uma notinha escrita assim no nota de rodapé: alguns cientistas que publicaram dezenas de artigos mostrando que a Terra só tem 6 mil anos, mas nós não acreditamos nisso? Não, isso não tem. Isso não tem. Ninguém precisa mostrar outro lado. Essa é a ciência de hoje. Só tem um lado. É o maneta. É assim, ó, cara. É assim, assim, assim. Não existem dois lados. Existe um lado, percebe? São os maneta. Só tem uma mão só. É assim ou assim, cara. Se não, pega essa mão aqui e te dá um tapa. Você tá louco? Isso é ciência, cara. Então, assim, o Douglas, assim como eu, é um questionador. E a gente tá se expondo, ok? Da mesma forma que esse cara aqui se expôs. A gente vai falar de um monte de pesquisador que se expôs de verdade, assim, que nem esse cara aqui, professor emérito. Só que, assim, a maioria deles se expôs apenas quando se aposentou, tá?
como esse cara aqui, basicamente. E como, por exemplo, já falei aqui do professor Dingle, um cara que questionou a relatividade, foi o cara que escreveu os livros didáticos sobre relatividade. O Bam 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 da sua época de relatividade questionou a relatividade em revistas importantes e não dá nada, entendeu? Ele não é o dono do portal da ciência, é o portal da ciência. Quem controla o portal? Não sei, cara. Não sei, ninguém sabe. Mas a gente sabe que tem uma sacanagem. E não sou eu que estou falando. São muitos cientistas. Muitos cientistas. Agora, tem alguns que são mais tímidos. O difícil é achar a informação deles. O Robert Gentry, ele só conseguiu publicar em grandes revistas porque ele escondeu, de certa forma, o que ele estava dizendo. Mas quem leu e sabia o que ele estava descrevendo, interpretou exatamente da forma como ele queria. E por isso fizeram um congresso. Mas ele foi bem discreto. Um dos livros, assim, que, assim, você quer acordar sobre ciência? Um livro maravilhoso, tá? Livro maravilhoso. Você quer acordar e falar um pouquinho de muita ciência? Olha, alguém vai rir, tá? São dois grandes médicos aqui, tá? Também com uma super formação. E o livro é este aqui, ó. Supernutrição para bebês, ok? Você lê esse livro aqui, você fica assim, ó. Uau! Deu pau. Deu pau geral. Não é um livro só para quem tem bebês, entendeu? Já ouviu falar que tem determinadas frutas combatem os radicais livres do corpo? Você sabia que a comida que mais combate o radical livre do corpo é a carne? Complicado, né? Você sabia que até 2 anos de idade, uma criança, por exemplo, não pode comer grãos de jeito nenhum, porque ela não está preparada ainda para os grãos, e que você deve dar essencialmente carne? Você sabe para que serve a carne? Bom, você pode pegar um livro bobo às vezes, parece bobo, e você olha e é um livro fantástico. Agora, as pessoas escondem a informação. Isso aqui é um livro de bebês, mas alguns cientistas são muito discretos, muito discretos. Isso aqui é um livro fantástico, tá? Quem puder ler, é fantástico. Uma hora a gente comenta sobre ele. E assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque sim, um cientista de verdade, ele é um provocador. Ele não é só um questionador. Um questionador sempre é um provocador, ok? Agora, um falso cientista, que na verdade não é cientista, porque quem não faz ciência não é cientista, na verdade, ok? Ser professor não te garante o título de cientista, ok? Para você receber um título de cientista, muitos outros cientistas têm que te considerar também um cientista. Claro, não é o caso de vários professores aí. Eu conheço muitos cientistas e professores que são cientistas, tá? Mas não são todos. E assim, o Douglas é um ótimo cientista, tá bom? Vocês podem procurar a dissertação de mestrado dele. Não é uma dissertação de mestrado qualquer, existe uma matemática muito boa por trás das coisas, muito interessante, muito interessante. E assim, parabéns aí, Douglas. E não se estressa, tá? Se você quiser ir muito longe, você não pode dar atenção para críticas, ok? Você vai que nem um trator. Você pega a pá carregadeira e vai destruindo os muros que estão na sua frente. Você não olha para as pessoas gritando atrás, falando assim: não derruba isso, não derruba aquilo. Você vai derrubando, pisoteando tudo. Bom, pelo menos foi isso que o Donald Trump escreveu. Então assim, é isso aí. A gente tem que fazer dessa forma. Não de uma forma, não é um truculento, mas ignorando essas vozes sombrias
que na verdade são só vampiros. Eles querem puxar a energia. Eles são tão, vamos dizer assim, esse tipo de pessoa é tão medíocre que eles precisam tentar cavalgar nas vitórias dos outros. Essas pessoas, elas são tão medíocres, mas tão medíocres, que eu acho que assim deve ser muito doloroso para essas pessoas dormir de noite sabendo de sua mediocridade, tá? Então assim, a gente tem que ter um pouco de pena dessas pessoas, tá bom? Porque deve ser dureza, sim. Essas pessoas sabem que as outras pessoas com quem elas convivem, ela sabe lá no fundo que essas pessoas sabem que elas são medíocres. Então assim, deve ser algo assim muito humilhante, inclusive, muito doloroso. Então assim, por isso que eu evito brigar com esse tipo de gente, inclusive, porque essas pessoas que têm essas vidas tão miseráveis, a gente precisa assim, ter um pouco de dó, porque são elas próprias que cavam o buraco, enchem de merda e vivem lá dentro, sabe? E o cara assim, ele fica puto olhando e falando, mas por que as outras pessoas também não cavam buraco, enchem de merda e pulam lá dentro? Esses burros andando tudo aí nesse ar delicioso e do lado de fora. Isso não é certo. Certo é andar no meio daquele... Então assim, se a gente consegue ver a verdade, a gente olha muitas vezes uma foto de uma pessoa falando assim, ah, olha só que cara, tal. A gente olha assim e fala, puxa vida, meu, que miséria, né? E tem outra coisa. A gente como cristão tem muito mais fé do que qualquer outra religião, na verdade. A gente tem mais fé do que os muçulmanos, por exemplo. Por quê? Por exemplo, os muçulmanos, eles veem uma coisa errada, o que eles querem fazer? Atacar o cara, não é verdade? Ou o cara ali falou tal coisa, vou jogar uma bomba ali, não é isso? E nós cristãos? Nós cristãos olhamos uma coisa errada e falamos assim, eu acredito tanto em Deus, eu acredito tanto, tenho tanta certeza que Ele é justo, que eu prefiro que Ele julgue, eu prefiro que Ele condene, não eu. Eu sei, Ele é tão real para mim, Ele é tão real, que eu entendo que Ele vai julgar e Ele vai condenar. Ele é justo, então o julgamento vai ser justo. Ele vai levar em conta que essas pessoas tiveram uma vida miserável, não é verdade? E tudo mais. Mas também vai levar em conta que essas pessoas, muitas vezes, elas têm dentro do coração dela o mal. Dentro do coraçãozinho tem o mal. Então essas pessoas vão pagar por isso também. Tá bom? Então assim, isso pro Douglas, fique tranquilo, não se estresse, não dê atenção para a internet, faça seus vídeos, faça a sua parte, a sua colaboração, assista outros canais que você gosta, interessante e tudo mais, mas assim, não quer dar uma espairecida? Puxa, tem aquele canal Eu e Ela Curiosas, que puxa vida, de vez em quando eu quero dar uma espairecida, eu vou lá e assisto um vídeo. Parece que eu tô assistindo um vídeo de duas amigas. Muito leve assim, ajuda a tirar um pouco da energia ruim da cabeça. Eu e minha esposa assistimos juntos. Nós dois somos fãs lá do canal Eu e Ela Curiosas. Quem não for, inclusive vou deixar o link abaixo também, muito interessante. Canal que tá crescendo bastante. Parabéns às duas aí. Você tem muita coragem. Parabéns. Douglas também. Parabéns aí, Douglas. E vê se não se abate por isso. E não dê atenção. Tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.